Caso alguém tenha perdido isso, a questão aqui é que o Zelensky deu um ultimato a Belarus. Foi uma declaração em que, como dá para ver ali no trecho, o Zelensky disse algo como: qual é o sentido de dizer que ele, se referindo ao Lukashenko, o líder de Belarus, não quer entrar na guerra? Que ele retire esse equipamento, que ele desligue isso. Acho que seria suficiente se ele fizesse isso. E se não fizer, nós faremos. Agora, essa é uma declaração realmente ousada da parte do Zelensky. Veja, as tropas dele já estão extremamente espalhadas ao longo de uma linha de frente de cerca de 1.000 quilômetros com a Rússia. Eles estão enfrentando todo tipo de dificuldade por lá. A ideia de que ele poderia fazer qualquer ação ofensiva dentro de Belarus é absurda. E mesmo assim, ele pode tentar. E felizmente temos o Alistair de volta. Vocês três se reuniram recentemente e eles concordaram que vão manter suas exigências maximalistas em relação à Rússia, um cessar-fogo nas linhas de contato atuais e nada além disso, com todas as outras demandas europeias incluídas. E também decidiram aumentar a produção de mísseis de longo alcance, capazes de atacar profundamente dentro do território russo. Os britânicos acabaram de anunciar um novo modelo, que já foi testado e está em operação. Provavelmente foi um desses, ou um Storm Shadow, que atingiu Voronezh nos últimos dias. Esses mísseis conseguem atingir alvos a mais de 500 km de distância, voando a uma velocidade de cerca de 600 km por hora e carregando uma ogiva de 225 quilos. Então eles estão acelerando o processo. Conseguiram um contrato, 150 mil dessas unidades, que vão entregar, em uma forma simplificada, para a Ucrânia usar contra a Rússia. E a Rússia simplesmente não está aceitando isso. Primeiro, e isso é uma grande mudança, o Ushakov, que é o porta-voz do Putin, o principal porta-voz dele, disse de forma muito clara o seguinte: achávamos que tínhamos alguns entendimentos com o Trump depois das reuniões em Anchorage, os chamados entendimentos de Anchorage. Acabou. Não estamos mais tentando isso. Agora a Rússia não está interessada em diplomacia, nem em negociações. Está interessada apenas em vitória militar. Isso veio diretamente do porta-voz do Putin. Mais tarde, houve uma declaração do Putin para os cadetes, aquela que você acabou de mostrar, em que ele fez uma ligação histórica com uma data de anos atrás, o aniversário de um evento. E basicamente ele disse aos cadetes: olhem, a Europa e os Estados Unidos estão escalando contra nós e estão dizendo que nós é que os ameaçamos. Eles estão invertendo a situação. Estão dizendo que a Rússia é uma ameaça para eles e usam o fato de que tentamos nos defender como prova dessa suposta ameaça. E com isso, eles se militarizam e se preparam para a guerra. Então eu digo a vocês, jovens, espero que isso não aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer, mas a Rússia agora precisa se preparar para uma guerra com a Europa e com os Estados Unidos. Olha, essa é claramente uma declaração muito preocupante, porque se a gente tem, e já falamos várias vezes sobre isso, ameaças e declarações literais vindas de todo mundo, do Friedrich Merz, da Alemanha, do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, da Ursula von der Leyen, enfim, todos eles. E dá para incluir também a Polônia e vários outros países da OTAN, especialmente nos Balcãs. Eles continuam repetindo: precisamos nos preparar para a guerra. Tropas alemãs já foram enviadas, literalmente, para os Balcãs, com uma brigada blindada. Todo mundo está aumentando os gastos militares. E agora, do outro lado, vem a resposta. Tá bom, se é para chegar a esse ponto, então nós também vamos nos preparar para a guerra. Como alguém com experiência em diplomacia e muito conhecimento histórico sobre o continente, especialmente no último século, o quanto você se preocupa com a possibilidade de isso virar uma profecia autorrealizável e de, em algum momento, a gente realmente acabar entrando em um conflito?
Eu estou muito preocupado porque acho que a liderança na Europa é tão burra que acredita ter um plano esperto, que se eles conseguirem preparar bem o campo de batalha, com mísseis de longo alcance atingindo a Rússia, vão conseguir mostrar que a Ucrânia está avançando e que a Rússia está recuando. E aí eles podem dizer para os Estados Unidos, para o Trump, agora América, você precisa voltar para a Europa e se juntar a nós numa guerra contra a Rússia. Do mesmo jeito que fizeram lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, empurraram o Roosevelt para uma guerra que ele não queria entrar. E agora estão tentando fazer isso de novo. Então, eles estão transformando a Ucrânia em uma espécie de punho de ferro que vai ficar na linha de frente, porque os europeus não têm muitas tropas nem meios reais para travar uma guerra. A ideia é que os ucranianos sejam as forças de choque na frente. Os europeus ficariam atrás disso, e aí os Estados Unidos viriam para fornecer toda a infraestrutura necessária para que a Europa possa voar lado a lado com os americanos e destruir a Rússia. Isso é uma fantasia. Para deixar claro, é uma fantasia. A Europa não tem capacidade para isso. Não tem pessoal, não tem equipamento. Levaria de 15 a 20 anos para montar algo que se parecesse com uma força de combate. Não tem nada nem perto disso. Mas eles vivem nessa fantasia. É a única coisa que mantém essas pessoas de pé. O establishment na Europa unido, se agarrando à bandeira da Ucrânia. Ucrânia, Ucrânia. Quer dizer, a primeira coisa da qual eu tenho certeza, a primeira coisa, é que vai entrar um novo primeiro-ministro no Reino Unido. E qual vai ser a primeira visita dele? Provavelmente não a Washington. Vai ser muito provavelmente a Kiev ou a Tel Aviv. Porque o chamado Estado Profundo, que está orquestrando tudo isso, não vai permitir nenhum recuo no Reino Unido com a mudança de governo em relação ao compromisso de aumentar os gastos militares e continuar, como eu disse, com esse programa de drones baratos, especialmente projetados, que eles podem enviar em grande quantidade para a Ucrânia. Como se sabe, a Rússia fosse simplesmente ficar parada e aceitar que cidadãos em Moscou e em São Petersburgo estão cada vez mais ansiosos, com medo e sendo mortos por europeus. E claro, como a gente já falou antes, quando eu disse para prestarem atenção no que o Sergei Karaganov e outros disseram, que é preciso na Rússia restaurar a capacidade de dissuasão. E o Ocidente precisa entender que, antes de tudo, nós não vamos permitir que isso escale. Não vamos aceitar ser como o sapo que ferve aos poucos, na água que vai esquentando com ataques de mísseis cada vez mais intensos. Nós vamos atingir os centros de decisão e as estruturas na Europa onde essas decisões são tomadas. Eles divulgaram uma lista das fábricas que produzem os mísseis usados para atacar a Rússia. Então eles publicaram isso e disseram que esses locais agora são alvos legítimos. E se não conseguirem atingir com mísseis convencionais, vão considerar o uso de armas nucleares táticas. É isso que precisa ficar claro. A intenção é trazer de volta o sentimento de medo. A Europa perdeu essa noção. Acham que nunca vai haver uma ameaça nuclear, que é tudo blefe, que o Putin fala essas coisas e ninguém leva a sério. Mas deveriam levar a sério. A Rússia entendeu que a intenção do Ocidente, ou melhor, do Ocidente coletivo, é tentar provocar a destruição da Rússia. E agora eles estão se preparando para se defender disso. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, se eu puder. Eu sei que estamos quase no fim do tempo. Não, tudo bem. Ótimo, porque eu acho que isso é realmente muito importante. Então, há mais ou menos 3 semanas, o lado russo, depois de um ataque em Moscou e São Petersburgo, fez um anúncio importante. Eles disseram, pessoal, especialmente os diplomatas, vocês precisam deixar Kiev, porque nós vamos atacar como nunca atacamos antes. Centros de decisão, centros de comando e controle, e por aí vai. De um jeito que nunca atingimos Kiev. Basicamente, nada aconteceu. E se não me engano, isso foi ontem.
Sergei Lavrov disse há 2 meses que nós avisamos oficialmente todos os nossos colegas estrangeiros, tanto em embaixadas quanto em escritórios e empresas, que recomendávamos, para evitar mal-entendidos, evacuar de Kiev. Essa recomendação continua valendo. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: com base no seu entendimento da situação, especialmente à luz desse ataque que acabou de acontecer de novo em Moscou, em que o Zelensky parece estar mais confiante para atacar tanto Moscou quanto São Petersburgo e ainda fazer ultimatos à Bielorrússia, será que a Rússia agora pode realmente agir em relação a isso? E depois eu tenho uma pergunta de acompanhamento, mas primeiro sobre essa questão. Você tem toda a razão. Sim, o clima e o sentimento mudaram, e isso ficou claro nessas reuniões que eu mencionei. Primeiro, com aquelas declarações do Ushakov dizendo basicamente que a ideia de negociar com os Estados Unidos acabou. Posso repetir isso? Ushakov disse que eles não estão mais interessados em negociações com os Estados Unidos, que vão resolver essa questão pela força militar. Foi isso que ele disse, falando em nome do Putin. E essa posição também foi repetida por outros, inclusive pelo Lavrov, que chamou a reunião do Alasca de uma farsa, de um engano, na verdade, em relação aos acordos de Minsk. Ele disse que os Estados Unidos nunca levaram isso a sério e que já tinham abandonado o assunto. Então, o que isso significa na sua opinião? Isso significa que eles não estão prontos para negociar com os Estados Unidos, nem com Koch ou Kushner. Eles vão usar... Vai haver uma aceleração da ofensiva militar. Isso normalmente acontece mais ou menos nessa época, quando o terreno já secou. Eu não sei exatamente como isso vai se desenhar, mas o equilíbrio das opiniões mudou de forma drástica. O Putin, eu acho, agora entende que talvez tenha deixado isso ir longe demais. A guerra devia ter terminado antes. Porque isso deu aos europeus a chance de se reorganizar e começar a tentar esse movimento psicológico de influenciar o presidente americano e tentar convencê-lo a se juntar a eles numa guerra mais séria contra a Rússia. E isso vai acabar, isso vai acabar levando pelo menos ao uso de armas táticas contra alvos europeus. E pode escalar. É o auge da insensatez, o auge da estupidez. E ninguém fala sobre isso, de verdade. Todo mundo sabe, primeiro falando sobre o que acontece em Hormuz e outras coisas, que também são importantes, eu reconheço. Mas, sinceramente, o fato de ninguém dizer nada e de os europeus continuarem falando em guerra, 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 estamos nos preparando para a guerra. Os holandeses dizem que estão construindo campos de concentração para prisioneiros russos que capturarem durante a guerra. Eles já construíram um campo de prisioneiros de guerra, para se preparar para isso. Pois bem, os russos veem tudo isso e ouvem toda essa linguagem. Então agora, finalmente, e olha que demorou bastante, eles chegaram a uma conclusão. Sabe, os europeus e os americanos parecem estar levando isso a sério, e a gente precisa estar preparado. Precisamos ter uma escada de escalada, uma sequência de respostas que vamos aplicar contra os europeus se eles continuarem com isso. Eles não podem simplesmente dizer, tudo bem, estamos imunes porque nossos mísseis passam pelo espaço aéreo da OTAN. Eles passam pela Finlândia ou pelos países bálticos, e esses são países da OTAN. E aí dizem, pelo artigo 5, a Rússia não pode fazer nada. Pois é, mas olha, seria uma surpresa porque foi o Ocidente que rasgou o livro das regras, o direito internacional e todas as normas de guerra. Então, não há motivo algum para que agora a Rússia continue seguindo todas essas normas como vinha fazendo antes. Isso também é muito preocupante, porque eles podem estar seguindo os nossos passos, e não são passos bons. Você disse que ninguém está falando sobre isso, ou pelo menos quase ninguém em público. Mas teve uma pessoa sim, e foi no nosso programa ontem mesmo. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque me surpreendeu bastante.
A gente conversou com um ex-diplomata britânico, Ian Proud, que serviu em Moscou por vários anos antes de se aposentar do serviço diplomático. E ele me surpreendeu porque disse que agora está preocupado com a probabilidade crescente, acho que foi essa a palavra que ele usou, de que os russos possam usar uma arma nuclear tática dentro da Ucrânia, como um passo anterior a uma possível entrada na Europa, como você mencionou aqui. E ele disse que está cada vez mais preocupado com essa possibilidade. Como você vê isso? Olha, eu acho que nenhum de nós tem esse tipo de informação privilegiada sobre quais são exatamente as decisões táticas militares que estão sendo tomadas agora. Mas eu acho que o panorama geral é bem claro. Sim, a gente vai ver uma escalada acontecendo e, em algum momento, uma arma nuclear tática vai ser, digamos assim, apresentada à Europa de alguma forma. Ela pode ser usada contra uma base europeia na região ou contra um fabricante europeu desses mísseis, ou talvez na Ucrânia. Mas sabe, na Ucrânia isso nem é realmente necessário. O Iskander é muito mais eficaz, porque é extremamente preciso. Uma arma nuclear tática não é uma arma muito útil, estou te dizendo isso. Você é militar, eu não sou. Mas veja, é o tipo de arma que se espalha e mata a população, em vez de ser algo preciso, que evita danos colaterais. E uma arma nuclear, mesmo uma tática, você pode até reduzir, se quiser, o alcance ou a potência dela, mas ainda assim não é a mesma coisa. Não é tão precisa quanto um míssil Iskander. E ele já tem várias versões do Iskander agora, inclusive algumas que são de penetração profunda. Então é algo sério. Os russos anunciaram que vão, e o próprio Putin anunciou, que a Rússia vai acelerar o desenvolvimento de novos mísseis, novas formas de armamento para o futuro, diante da possibilidade de a Europa continuar com essa loucura. Existe esperança de que os europeus parem com isso? Bem, isso vai depender mesmo das eleições. Mas muitas dessas eleições na Europa hoje em dia acabam sendo meio enviesadas, a favor da OTAN, a favor da Ucrânia, a favor de Bruxelas. E os partidos que tentam se opor a isso acabam sendo proibidos ou seus líderes são banidos ou enfrentam processos judiciais, como é o caso da francesa Marine Le Pen, que ainda espera o resultado de um recurso para saber se vai poder concorrer à presidência. Enfim, vamos ter que ver. Mas o primeiro lugar onde isso deve mudar é a Alemanha, porque o AfD, a alternativa para a Alemanha, está muito à frente nas pesquisas, e o Merz está meio estagnado, acho que entre 15% e 18%. Então, mais cedo ou mais tarde, a Alemanha vai, como sempre, a União Europeia já discute se seria necessário banir completamente o AfD das eleições. Quer dizer, o partido mais popular da Alemanha. Fora o AfD, será que existe mesmo alguma esperança de que as eleições possam ajudar? Veja só, olha a eleição na Romênia, há pouco tempo. Teve um monte de questões nebulosas ali. E no fim, não resultou em nada que realmente vá mudar alguma coisa. Não, o Viktor Orbán foi derrotado, o Merz substituiu o Scholz e agora o Andy Burnham está prestes a substituir o Keir Starmer. E mesmo assim, a gente não vê nenhuma mudança de verdade no geral. Não vai haver mudança. Quer dizer, essa é uma das coisas que eu tento fazer as pessoas entenderem. Todas as pontes que ligavam o nosso presente e o nosso passado ao futuro foram destruídas. Elas foram derrubadas por essa insistência de que todo governo na Europa precisa ser comandado por uma coalizão de centro, pró-Europa, pró-Bruxelas, pró-OTAN, pró-Ucrânia. E desse jeito não há como superar isso. As contradições econômicas na nossa sociedade hoje são enormes. A gente vive num mundo econômico bipolar, em que as condições de vida da maioria só pioram, enquanto a riqueza no topo continua crescendo sem parar. Isso é insustentável. E se não dá para mudar votando, e também não dá para mudar protestando, então o resultado vai ser a violência. É claro, é para esse caminho que as coisas estão indo.
Agora, a última pergunta que eu tenho aqui. Você disse que um dos riscos de isso escalar para um conflito nuclear em algum lugar, seja na Ucrânia ou na Europa, é que você teme que, especialmente do lado europeu, as pessoas tenham perdido o medo da guerra nuclear. E, sem dúvida, isso também acontece aqui nos Estados Unidos. Posso confirmar isso tanto no nível das políticas quanto dentro do próprio Pentágono. Você vê alguma esperança no horizonte? Algo em que a gente possa confiar, de que eles aprendam essa lição sem precisar realmente ver uma nuvem em forma de cogumelo aparecendo em algum lugar? Duvido. Duvido mesmo. Eu queria acreditar, mas duvido. Quer dizer, sabe, a mídia, toda a mídia na Europa, é pior do que nos Estados Unidos. E olha, tudo isso acaba meio que sendo enterrado. É por isso que você não vai encontrar, sabe, as histórias, essas coisas que eu acabei de contar, sendo reproduzidas ou no máximo mencionadas de leve na imprensa europeia. Tudo é abafado. E no fim, o que se vê é uma dieta completa de resultados da Copa do Mundo, que apaga qualquer tipo de discussão sobre esses assuntos. E nós temos, e lamento dizer, temos uma liderança na Europa composta em grande parte por pessoas muito, muito burras. Não temos um único líder, um verdadeiro estadista, capaz de dizer essas coisas e afirmar: precisamos repensar para onde estamos indo. Quer dizer, antes de tudo, por que é que... Só para perguntar para eles, eu perguntaria algumas coisas muito simples. Aliás, você podia fazer isso no seu programa, seria um ótimo serviço. Pergunte para eles coisas básicas, tipo, por que seria do interesse da Europa entrar em guerra com a Rússia? Já não fizemos isso bastante? E ninguém se lembra mais das consequências. E depois, como é que eles imaginam que essa guerra vai se desenrolar? Vai ser uma guerra aérea? Uma guerra de mísseis? Nossas tropas vão se envolver? Como? Onde? De onde viriam essas tropas? Qual é o objetivo? Tomar Moscou? Invadir só por invadir? O que é que eles querem, afinal? Sabe, é exatamente o mesmo tipo de situação que está acontecendo e as pessoas estão reclamando amargamente disso em Israel. E eles estão dizendo, olha, a gente perdeu a guerra, fracassamos no Irã. E em todas as reuniões anteriores com o Mossad, o Shin Bet, o Aman, a inteligência militar e todo esse pessoal, ninguém fez a pergunta: o que acontece se não houver uma revolta no Irã que derrube o Estado? O que acontece se o país sair disso mais forte? Ninguém falou nada, ninguém discutiu isso. E sabe, acho que é mais ou menos a mesma coisa entre as elites europeias. Quem está fazendo as perguntas? Como seria essa guerra? Que forma ela teria? E com quais objetivos? E por que isso seria benéfico para os europeus? Ninguém discute isso. É só guerra. Estamos nos preparando para a guerra. A Rússia é uma ameaça, o Putin é uma ameaça. E é só isso. Bom, isso não é muito animador, mas eu acho que é bem preciso. E, infelizmente, eu vejo elementos disso também nos Estados Unidos, essa falta de pensamento crítico. E todas aquelas perguntas que você faz, eu concordo totalmente com cada uma delas, porque quase nunca fazemos essas perguntas sobre as nossas próprias guerras aqui. E é melhor a gente entender isso logo, ou vamos acabar numa situação da qual não conseguimos nos salvar nem sair com conversa. Mas a gente realmente agradece por você ter vindo aqui hoje, mostrado tudo isso e colocado as coisas de forma tão direta, porque eu concordo com você. E é por isso que a gente vai dar ainda mais destaque a este episódio. As pessoas precisam prestar atenção nisso enquanto ainda dá tempo, porque senão, logo vamos perder essa chance. Muito obrigado por ter sido tão claro sobre esse assunto. Obrigado. Desculpe sua pequena interrupção. Não. Isso é uma daquelas coisas que a gente chama de ato de Deus, então não temos controle sobre isso. Mas, de novo, quero lembrar todo mundo de acessar conflictsforum.substack.com. Acreditem, é uma ótima fonte de informação e de análise, algo que você simplesmente não encontra em muitos outros lugares. Eles vão direto ao ponto em todos esses assuntos e a gente recomenda que vocês deem uma olhada.
Muito obrigado e a gente se vê mais tarde, à tarde de hoje. Temos o Larry Johnson com a gente às 2 horas e ele vai trazer informações muito importantes e uma análise baseada em fontes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da mídia tradicional. Então a gente se vê às 2 no programa Daniel Davis Deep Dive. E só para deixar claro, eu não estou aqui para convencer ninguém a comprar ouro ou dizer como investir o seu dinheiro, mas tem uma forma de você nos ajudar. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.